Descer, por favor. Irmãos, a minha vontade é de fazer uma oração, né, pelo casal que está sendo recebido, pelo que recebeu a bênção de saúde, por todos os líderes. A vontade é de fazer, né, tudo mais detalhado, mas o tempo, o relógio, ele não para. E tudo que foi feito hoje aqui, com certeza, Deus está no controle. Eu creio que o Senhor está preparando tudo para abençoar nossas vidas. Amém? Deus colocou um tema no meu coração hoje aqui para falar sobre um rei, rei Abias, um homem com seu passado poderia ser perdoado, mas eu coloquei apagado pela graça de Deus. No decorrer da mensagem você vai entender o que quer dizer isso. Rei Abias é um rei pouco falado, um homem com seu passado apagado ou perdoado pela graça de Deus. Irmãos, muitas maneiras da gente receber uma mensagem de Deus. Às vezes eu estou ouvindo um louvor e Deus me dá uma mensagem. Às vezes uma pessoa está aqui na igreja dando uma saudação, uma palavra, e Deus fala no meu coração. E ouvindo pregações, lendo um livro, mensagem no coração de pregador tem muitas maneiras de nascer. E a forma que essa pregação nasceu, mexeu muito comigo, porque eu estava na minha leitura devocional. Você sabe quando a gente pega assim, eu vou pegar a minha biblinha, que a minha não é tão pequena assim, é grandinha, né? A letra grande. Vou pegar a minha biblinha e vou ler a palavra de Deus para o meu coração. A hora que eu quero alimento. Eu não estou pensando em pregar, eu estou pensando em Deus falando no meu coração. Eu quero me nutrir, eu quero me alimentar. Só que esse texto mexeu muito comigo. E eu comecei a conversar com Deus com relação a esse texto, que está em 2º livro de Crônicas, capítulo 13. Do versículo 1 ao 18, a vontade é de ler o capítulo todo, mas eu vou dar uma breve explicação aqui. 2º livro de Crônicas, capítulo 13, do 1 ao 18. Eu quero que os irmãos reparem uma coisa, que é como que a Bíblia fala bem desse rei. Quando eu estava lendo, eu falei, esse é o melhor rei de Israel? Porque a Bíblia fala muito bem desse rei. E eu queria convidar você que pode, por favor, ficar em pé, só para a leitura desse texto. Segundo, quem pode, né? Quem está com criança no colo, ou alguma situação, fique à vontade. 2º livro de Crônicas 13, de 1 a 18. Diz assim: no 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Micaía, filha de Uriel, de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Lembre-se que Abias era o rei de Judá e Benjamim, as 2 tribos que permaneceram fiéis ao templo. E as 10 do norte, que no caso Jeroboão era o rei. Versículo 3. Abias ordenou peleja com um exército de valentes guerreiros, de 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs-se contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos guerreiros valentes, ou seja, o dobro. Pôs-se Abias em pé no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Esse rei de Judá, que era o lugar fiel, falando para as 10 tribos que deixaram, de adorar no templo. Não vos convém saber o que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi, a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Contudo se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu senhor. Ajuntou-se a ele gente vadia, homens malignos, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e indeciso, não lhe pôde resistir. Agora pensais que podeis resistir ao reino do Senhor? Obrigado, meu irmão. Que está nas mãos dos filhos de Davi? Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançaste fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós outros sacerdotes, como as gentes das outras terras?
Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa puríssima, e o candeeiro de ouro e a sua lâmpada, para se acenderem a cada tarde. Porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os sacerdotes tocando com as trombetas para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e dessem contra eles por detrás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá e emboscada por detrás deles. Olhou Judá e viu a peleja que estava por adiante e por detrás, então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritaram, feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos. De maneira que Abias e seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e prevaleceram os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Amém? Pode sentar, por favor. Irmãos, irmãs, esse texto aqui, quando eu comecei a ler, eu falei assim, meu Deus, que rei, que homem fiel. Ele aqui está dizendo o seguinte, ó, vocês do Reino do Norte, as 10 tribos, vocês são um povo maior, vocês têm um número maior de exército, mas nós estamos com o Senhor. Nós estamos oferecendo adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Nós adoramos ao Deus vivo. E o Senhor é com a gente. Nós temos o sacerdote da linhagem de Arão. Vocês botam sacerdote de Araque, como diz por aí. E nós estamos na nossa fidelidade. E vocês estão aí em idolatrias. Não adianta querer vir. Imagina que ele fez esse discurso todo, irmãos. Mas o Jeroboão, quando a gente vai lendo o livro de Reis e Crônicas, a gente vai vendo que Jeroboão é o padrão do rei ruim, infiel, e Davi é o padrão do rei bom. Se é como Davi, beleza. Se é como Jeroboão, é a forma de medir da pessoa que não é boa. E aqui, esse Jeroboão, que era um grande inimigo, ele bota um exército o dobro, arruma emboscada, mas o povo que é fiel a Deus clamou ao Deus Todo-Poderoso, e Deus deu um grande livramento. E quando eu olhei para esse texto, irmãos, eu falei assim, mas que rei extraordinário. Eu falei assim, mas que homem de Deus. Eu fiquei assim admirado, eu falei, poxa, eu já li a Bíblia, já passei por esse texto algumas vezes, né, nesse meu tempo de vida cristã, mas me saltou aos olhos, irmãos, a fidelidade desse rei. E eu falei assim, meu Deus, por que não é tão falado? Eu fiquei curioso, e eu falei assim, não, eu vou ler o que está escrito em primeiro livro de Reis, porque se você olhar, geralmente nas Bíblias, né, por exemplo, capítulo 13, embaixo tem uma referência de primeiro livro de Reis 15, de 1 a 8, nós não vamos ler do 15 a 8, mas do 15, de 1 a 5, fique mesmo, agora sentados, por favor. Irmãos, aí eu fiquei assim, eu fiquei admirado com a fidelidade desse rei. Aí eu falei assim, mas eu vou ler porque eu estou curioso. Como que pode ser o melhor rei de Israel? E olha o que está escrito em primeiro livro de Reis, capítulo 15. Quando puder, por favor, colocar. Eu vou ler aqui para os irmãos e as irmãs. Olha só, vamos ler somente até de 1 a 5. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, quem? Fala comigo, Abias. Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém,
era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Andou em todos o quê? Os pecados que seu pai havia cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Pai no sentido, da linhagem. Mas por amor a Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo que lhe ordenara, em todos os dias de sua vida, senão no caso de Urias, o heteu. Irmãos, é interessante que quando eu fiz esse paralelo, eu falei, poxa, que decepção. E aí seria o segundo ponto. Infelizmente, Abias também pecou. Uma coisa que me chama a atenção, que mexeu comigo, irmãos, que numa parte eu li e tudo maravilhoso, uma história linda. Aí eu vou pesquisar mais a fundo e mostra o pecado dele. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer falar com a tua igreja? E aí, irmãos, eu fui estudando um pouquinho, orando a Deus, meditando. O foco, o propósito do livro de Reis é narrar os fracassos dos reis de Israel. Então, alguns acreditam que até foi o profeta Jeremias, ninguém pode dar uma certeza. Muitos falam que é um anônimo, mas alguns acreditam que Jeremias escreveu uma parte, enfim. E ele foi narrando a vida dos reis de Israel e o rei de Judá. O livro de Reis narra tanto o lado do norte, que é as 10 tribos, quanto as 2 tribos que permaneceram fiéis. Mas Crônicas é diferente. Crônicas foi escrito no pós-exílio, quando o povo voltou do exílio, o povo voltou dizendo assim, será se Deus ainda quer alguma coisa com a gente? Deus nos puniu durante 70 anos no cativeiro da Babilônia, e ali Deus usou pessoas, alguns acreditam que foi Esdras, ninguém pode dar certeza, que escreveu o livro de Crônicas. Tanto é que para o judeu só tem um livro. Desde um tempo foi dividido primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, mas na Bíblia hebraica é um livro só. Mas o que me chama a atenção é que o foco de Crônicas é mostrar principalmente a linhagem de Davi, a linhagem do Messias. Eles não estão dando ideia para o pessoal das 10 tribos. Falam uma coisa ou outra, cita Acabe, mas geralmente se falam muito sobre os eleitos de Deus, a linhagem de Davi, do Messias. E aí, irmãos, eu comecei a meditar, porque veja bem, você já parou para pensar que como é que vai ser o céu? Até ontem nós tivemos um culto que o pastor falou o seguinte, será se a nossa vida é um parêntese? Tipo, quando eu for para o céu eu não vou lembrar de nada. Será se Deus vai fazer essa vida toda não ser nada, não existir? Quer dizer, a gente vive, aí vai para o céu, não lembra de mais nada, não conhece ninguém. E eu fiquei meditando aqui, irmãos. Eu queria que você entendesse que o livro de Crônicas é como se fosse a graça de Deus. Narra a vida de Abias sem o pecado de Abias. Narra o que ele foi, o que ele colaborou para o reino de Deus. O irmão Osés começou esse culto falando de boas obras. O irmão Osés começou esse culto falando que fé sem obras é morta. E eu queria que hoje, irmãos, vamos parar para pensar que pudesse ter uma borracha espiritual. Já viu aquela mensagem que você manda e você depois se arrepende, você vai e apaga? A pessoa fala assim, apagou. Eu queria hoje dizer para você uma coisa, que esse texto ele mexeu comigo. Esse texto mexeu comigo porque o povo já tinha sido castigado. Então já tinha tido, era o povo que estava voltando abençoado por Deus. Quem está ligado no trono aí, diga amém. Irmãos, esse texto aqui mexeu muito comigo. E eu queria dizer hoje para os irmãos, quem sabe você está aqui hoje, você é um servo de Deus, e tem momentos, irmãos, que o pecado, porque o crente, irmãos, quando ele peca, ele fica triste, seja pensamentos, palavras e obras. O crente em Jesus, ele quer dar uma vida de santidade. Amém, igreja? E quem sabe você está visitando aqui,
e você fala assim: poxa, eu estou aqui nessa igreja, eu evito de vir em igreja evangélica porque eu me sinto incomodado, mas eu sinto necessidade da presença de Deus, eu sinto necessidade de ouvir uma palavra de Deus, eu estava precisando disso aqui hoje. E eu quero dizer para você, sim, que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, que há perdão para a nossa vida. Meu irmão, você já parou para pensar? Eu não vou ler, mas está lá escrito em Mateus, se não me falha a memória, Mateus capítulo 11, do 2 ao 19, pessoas que ajudavam João Batista, falam assim: João Batista manda pergunta se Jesus é o Messias ou vai vir outro. Irmãos, o grande profeta é um homem que agora está abatido, está desanimado e manda perguntar se Jesus é Jesus. E é interessante que Jesus opera muitos milagres, assim, diz para ele que os cegos veem, os paralíticos estão andando, os mortos ressuscitam e é anunciado o reino de Deus. Vai lá. Quando eles vão embora, Jesus começa a falar de João Batista. Jesus poderia dizer: aquele pregador do deserto que apontava o dedo, escorpiões, víbora, agora está lá, fraquejando na cadeia. Ele não fez isso, irmão. Ele falou assim: o que vocês foram ver no deserto? Um profeta? Sim, e eu vos digo que muito mais profeta, porque nascido de mulher não teve alguém maior do que ele, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E Jesus não falou da fraqueza de João Batista, Jesus falou do ministério lindo que ele teve, da importância dele no reino de Deus. E eu queria que hoje, irmão, minha irmã, você que está aqui, eu queria que você entendesse que muitas vezes nós somos o Abias. Agora a minha palavra é: você está em Reis ou você está em Crônicas? A minha palavra é: como é que está a tua vida? A tua vida está antes ou depois da cruz? A tua vida está antes ou depois do perdão do Senhor? E aqui eu queria passar para o nosso ponto, caminhada aqui final, que é sobre a graça de Deus, que quer também nos alcançar. Não somente Abias foi falado dos seus grandes feitos. O autor de Crônicas é como se ele apagasse o passado, o erro de Abias, e colocasse as qualidades, as virtudes dele. Você já parou para pensar hoje, se perguntar aí para os demônios: quem é você? Quem sou eu? Não é? É muito comum, a pessoa fala assim: fulano era isso, fulano fazia aquilo, fulano aquilo outro. Mas imagina no mundo espiritual a acusação. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu queria que hoje você pudesse, meu irmão, entender que o Senhor não brinca de nos perdoar, que o Senhor realmente nos perdoa, que é no sentido de apagar o poderoso sangue de Jesus. Há poucos dias a minha esposa pegou algumas roupas lá dos nossos filhos, aquela coisa de filho que mora sozinho, camisa branca. Ela falou assim: isso está muito manchado. Ela separou um monte de roupa e disse: eu vou lavar, eu vou limpar, vou tirar essas manchas aqui, coisa de mãe. E eu quero dizer que é uma coisa de Deus, uma coisa de Salvador. Ele quer nos limpar, irmãos. Ele quer nos lavar no precioso sangue dele. Ele quer nos limpar, nos purificar. Olha só, e nós vamos ler alguns textos aqui que é para você ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Isaías 1:18. Olha só: vinde, pois, e arrazoemos. Deus está chamando a gente para discutir com ele, conversar. Diz o Senhor: ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Irmãos, ao convite de Isaías para o povo, o profeta Isaías está convidando o povo: ainda que o pecado de vocês seja terrível, o Senhor vai fazer mais alvo do que a neve. Quem está alegre com o Senhor, diga amém. Você quer o perdão de Deus? Você crê no perdão de Deus? Então, meu irmão, eu quero que você entenda que o perdão de Deus é real. Irmãos, o Senhor quer perdoar a gente, viver uma vida leve, uma vida tranquila. Quantas pessoas às vezes já fizeram coisas erradas? Eu quero dizer para você que evangelho é o perdão do Senhor, é ir na cruz do Senhor, é se arrepender, é se converter, é mudança de vida mesmo, é transformação de vida mesmo. Ele quer fazer isso na nossa vida. Miqueias capítulo 7, do 18 a 20. Irmãos, olha só que texto extraordinário. Quem é Deus semelhante a ti,
que perdoa as iniquidades e te esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem o quê? Prazer na misericórdia. Irmão, só Deus tem prazer na misericórdia, só Deus tem prazer, e Ele só tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados. Onde? Na profundeza do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Irmãos, como é bom saber se Deus que tem prazer em nos perdoar, e nós temos que aceitar esse perdão, buscar esse perdão do Senhor, buscar viver em plena comunhão. Irmãos, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Quem quer viver essa vida? Quem quer viver essa vida de alguém te procurar e dizer: meu irmão, minha irmã, ore por isso. Meu irmão, minha irmã, ore por isso. E você saber: não, eu vou orar porque eu sei que eu sou perdoado pelo sangue de Jesus. Eu vou orar porque o caminho meu está livre, porque Jesus abriu esse caminho e eu entrei por esse caminho que Ele nos deu. Hebreus 8:12. Você vai levar hoje aqui um banho da graça do Senhor, em nome de Jesus. Hebreus 8:12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, olha só a promessa de Deus, mas Ele quer o nosso arrependimento, Ele quer a nossa confissão. Você tem coragem? Porque, irmãos, muitas vezes, você sabe o que nós somos? Uma vez eu ouvi uma ilustração, imagine uma mulher que bota uma trouxa de roupa na cabeça e vai para a beira do rio. Aí ela abre e começa a lavar as peças de roupa, mas vem uma outra e fica com vergonha da sujeira da roupa dela. Ela vai, entra com a trouxa no rio, molha e volta para casa. Deus quer que esfrega peça por peça. Deus quer que confesse pecado por pecado. Deus quer que você tenha paz com Ele, que Satanás não tenha mais poder de acusar a sua vida. Você hoje tem que ter certeza em quem você vai acreditar, se é no amor de Jesus ou na condenação de Satanás. Se você vai acreditar no promotor, acusador, Satanás, ou no teu grande advogado, juiz, Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Porque muitas pessoas, irmão, sabe por quê? Que as pessoas não vivem na sua plenitude? Elas dizem: eu não mereço, eu sou um miserável pecador, eu não posso fazer isso, eu tenho que ficar no meu canto encolhido. Não, pecador sim, perdoado e lavado e remido no sangue de Jesus, e nós vamos viver todo o propósito que Deus tem para a nossa vida. Você vai viver todo o propósito que Ele tem para a tua vida, porque você vai agarrar o perdão do Senhor, você vai abraçar Jesus como teu Salvador, e você vai viver o milagre de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, olha o que está escrito em João 1,17, Evangelho: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Irmãos, a lei é extraordinária. Alguém já disse que a lei é o espelho de Deus para a nossa alma. Quando a gente olha para a lei de Deus, os 10 mandamentos, a gente diz assim: sou falho, sou pecador, posso não ter outro Deus, mas a gente tem uma cobiça, pode ter uma coisa ou outra. E se cair em nenhum mandamento, Tiago diz que caiu em todos. E a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e que nós precisamos do sangue de Jesus. Então eu queria que hoje você pudesse entender que Moisés, ele trouxe a lei. Você sabe o que é a lei? A lei é igual você pegar um quarto. Imagina o nosso coração, esse quarto está cheio de poeira, aí você pega a vassoura e varre. O que acontece? Só piora. A poeira sobe, o nariz queima, e você não aguenta ficar naquele ambiente. Muitas vezes, irmãos, tem pessoas que até evitam a igreja. Você sabe por quê? Porque pessoas que estão vivendo baseado na lei, elas se cobram, elas sabem que estão erradas, mas elas não vão no remédio. Elas não chegaram na cruz de Jesus. Você ainda está no Monte Sinai, você está na lei. Saber que é um pecador já é uma grande coisa. Amém, igreja? Porque só vai no médico quem precisa de doutor, sabe, que reconhece a sua doença.
Mas eu quero dizer para você que a Bíblia não parou na lei, porque a lei veio por Moisés, mas a graça, favor imerecido, você não merece, eu não mereço, mas Jesus foi lá e morreu na cruz no meu lugar e no seu lugar. Você era para estar feliz com isso. Você já parou para pensar que a gente faz uma troca com Jesus na cruz? Ele leva o nosso pecado e Ele nos dá veste de justiça. Que coisa extraordinária! Eu queria que você pudesse meditar esse grande amor que Ele faz por nós, irmãos. Eu queria que você vivesse a graça de Deus, mas lembra que é de graça para nós, mas para Ele custou caríssimo. O nosso Salvador, Ele foi cuspido, Ele foi espancado, Ele foi chicoteado, Ele foi crucificado, morrendo numa cruz para ser o nosso Salvador. João 1, 29. Esse texto aqui, irmãos, sempre que eu leio, eu lembro de uma vez que eu fui visitar o seu Titílio, saudoso, um membro fundador dessa igreja. E eu estou aqui há 20 anos, eu estava aqui há pouquinho tempo, pouca experiência, ainda tenho pouca, ainda estou aprendendo muito ainda. Mas naquela época, então, tinha pouca experiência. Eu fui visitar aquele ancião, e ele acamado, o açúcar muito alto, e eu não sabia o que fazer. E eu virei para ele, e eu sabendo que ele trazia a Bíblia para a igreja, e ele não tinha leitura. Ele trazia porque ele foi ensinado que leva a Bíblia para as pessoas saberem que você é um crente, para você dar testemunho. E eu sabia, eu falei assim, Senhor Titílio, eu posso ler a Bíblia para o senhor? Eu posso ler? Se na hora que eu estiver enfadando o senhor, enjoando, o senhor fala que eu paro. Irmãos, e tinha as irmãs trabalhando, mas sabe aquele ambiente assim? Ele estava num estado muito grave. E eu comecei a ler Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Quando eu cheguei nesse versículo aqui, ele deu um grito de glória a Deus, que quase estremeceu a casa. Aquele ancião, está escrito assim, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Seu Titílio, irmão, seu Titílio estava lá muito fraco, ele deu um glória a Deus que quase estremeceu a parede. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tira o pecado da minha vida. Jesus tira o pecado da sua vida. Ele tira o pecado. E Satanás não quer que você saiba disso. Então hoje é dia de você entender que Deus faz uma borracha. Ele faz uma borracha espiritual. Vai sair de Reis e vai para Crônicas. Você vai ter uma história contada de testemunho, de vitória do reino de Deus na tua vida. Eu não sei qual é a tua história até hoje, mas eu quero dizer para você que Deus quer te dar um testemunho de vitória. Deus quer te dar um testemunho que engrandeça o nome dEle, que exalte o nome dEle. Amém, amados? 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Eu quero deixar aqui só um minuto. Irmãos, às vezes quando um pregador está pregando, eu quero dizer para os irmãos que não importa o nível, o grau de ambiente que você viva, não importa o nosso histórico. Não, eu quero dizer para os irmãos que a vovó tem pecado. Eu quero dizer que o adolescente tem pecado. O homem, a mulher, tem. E nós precisamos de um Salvador. E é importante a gente reconhecer a necessidade desse Salvador. E a Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu queria, irmãos, que você, meu irmão que é crente em Jesus, você acreditasse mais em Deus que no diabo.
você acreditasse mais na palavra de Jesus do que nas acusações de Satanás. Porque muitas pessoas não estão vivendo a plenitude do Espírito Santo, porque você diz, eu não mereço. Não merece. É a graça dele na tua vida. É a graça, sempre foi, sempre será. Eu nunca vou me tornar digno de merecer algo do Senhor. O Senhor sempre vai lidar com a gente baseado na graça. E aqueles que entendem, creem, tomam posse, vão viver o extraordinário de Deus na terra. Meu irmão, não espera chegar ao céu para você viver toda a plenitude de Deus, não. Deus tem coisa extraordinária para fazer na tua vida aqui, agora. 1 João 2, 1 e 2. Eu creio, irmãos, que esse é um dos textos mais clássicos, mais forte da Bíblia. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para o quê? Fala assim, não. Fala assim, não. Lembra que quando você era mãe tinha filho pequeno? Não. Geralmente mãe quando tem filho pequeno é o que mais fala. Não, não, não. Então a Bíblia está assim, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. O pecado é erro. Pecado, a palavra já diz, errar o alvo. O pecado é um erro de percurso. Deus não quer esse padrão para a nossa vida. Se todavia alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O outro versículo, eu pedi, não. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Deixa aí, por favor. Primeiro, o teu pecado é mixaria para Jesus. Irmãos, o nosso pecado é mixaria para Jesus. Ele morreu, o sangue dele tem poder para salvar o mundo inteiro. Infelizmente, muitos não querem. Infelizmente, muitos não ouviram ainda a pregação do Evangelho. E a palavra propiciação quer ver propiciatório. A Arca da Aliança tinha as tábuas dos 10 mandamentos. E tinha uma tampa em cima. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá e derramava o sangue sobre a tampa da arca, para que Deus não olhasse a lei, mas olhasse o sangue. E eu quero dizer para você que quando a gente aceita Jesus como seu Salvador, ele não está vendo mais o José Carlos, ele está vendo o sangue de Jesus. Você, quando aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele não está mais vendo você, ele está vendo o sangue de Jesus sobre a tua vida. Fala comigo assim, há poder no sangue de Jesus. Glória a Deus. Eu queria convidar aqui o Ministério de Louvor para vir à frente, para fazer essa última leitura aqui, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, essa mensagem ela nasceu assim, no meu coração, Deus falando no meu coração. Eu pensei até em pregar essa mensagem um dia de ceia. Eu estou pregando hoje aqui, porque eu creio que mensagens, né, que a gente costuma dizer assim, de encorajamento, de autoajuda, são muito bem-vindas na nossa vida. Mas eu creio que sempre nós vamos ter necessidade do perdão de Deus. Porque o crente, irmãos, ele quer viver uma vida santa. O crente, ele quer viver uma vida consagrada. E eu quero dizer para você, meu irmão, que o Senhor já fez tudo. O que cabe a nós agora é crer, é acessar essa fonte da graça do Senhor. Hoje, quem é você? Sabe que tem hora que às vezes Satanás fica soprando no ouvido de pessoas, falando assim, você é um monstro, você não vale nada, você fez isso, fez aquilo outro. Que tal hoje, você pegar esse texto aqui e dizer, Satanás, olha só, tu só está lendo o livro de crônicas, tu só está lendo o livro de reis, tu não leu o livro de crônicas. Olha Abias, em reis ele pecou igual pai, mas em crônicas, ele é um rei fantástico, ele é um rei que prega o Deus vivo e verdadeiro, e ficou registrado esse grande triunfo, esse grande momento. Geralmente a gente só gosta de tirar foto dos melhores momentos. Eu lembro que quando eu namorava a Patrícia, eu nem evangélico eu era ainda, e um dia eu falei para ela assim, amor, eu tive um sonho tão bonito,
Eu sonhei que você estava na frente regendo um hino. Ela fazia isso lá na igreja de Andradas. E eu me vi com uma criança em cada perna, do mesmo tamanho. A gente namorava, nem evangélico eu era. E a gente namorou, noivou, casou. E veio gêmeos. E um dia numa vigília lá em Andradas, eu com os dois em cada perna, Patrícia regendo um hino. E eu lembrei. Eu falei, Senhor, pode tirar a foto aí de cima. Pode registrar. Irmãos, Deus quer registrar momentos belos. Deus não está querendo registrar momentos de nossas dores. Deus quer tirar, sabe aquele momento seu feliz e alegre? Aquele momento do encontro. Deus não quer tirar foto de momento de dor. Momento de dor da sua vida Ele quer apagar. Ele quer passar uma borracha da graça. Foi por isso que eu ousei colocar esse tema, mesmo sujeito a alguém falar, parece heresia. Rei Abias, um homem com seu passado apagado pela graça de Deus. Aqui está eu creio, José Carlos Siqueira Pinheiro, um homem com passado, pecado apagado pela graça de Deus. Você pode dizer? Você tem coragem de dizer isso? Você crê? Você crê que Ele fez isso na sua vida? Você crê que Ele faz isso ainda? E eu vou ler um texto aqui em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20. Eu tirei todo mundo da mesa de som. Aqui, mas eu vou botar aqui. Apocalipse, capítulo 20. Renato vai ajudar lá. Irmãos, eu estou tão chorão de uns tempos para cá, não sei o que vai acontecer. Diz que a pessoa vai ficando mais velha, fica chorando, mas eu não sei como é que vai ser daqui a 30 anos. Olha só, Apocalipse capítulo 20, a partir do 11. Você está em qual livro? Porque tem um livro que anota as histórias, desde que a gente nasceu. Mas tem o livro da vida do Cordeiro. Apocalipse fala que o livro estava na mão de Deus, e que João viu e que ninguém nem ousava olhar para o livro. E João começou a chorar muito. Aí veio o ancião e falou assim: ei, calma. O leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro. E a Bíblia diz que lá, aí vai gera o cordeiro e pega o livro e desata. Aí ele pega o livro e ele apaga. Ele apaga aquelas partes feias da minha vida, da sua vida. E olha o que diz a Bíblia. Apocalipse 20, de 11 a 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, pessoas importantes ou não, postos de pé diante do trono. Então se abriram os livros. Fala comigo assim: os livros. E ainda outro livro, o livro da vida. Fala comigo assim: o livro da vida, que foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos. Tem gente que quer, eu quero que minhas cinzas sejam lançadas no mar. Pode fazer o que quiser, meu filho. No dia do juízo, Deus vai recatar tudo onde tiver. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além, ou Hades, entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo o quê? Suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. A primeira é que a gente já nasce morto espiritualmente,
e a gente é ressuscitado quando ouve a pregação do Evangelho e aceita Cristo como Salvador. Mas essa é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meu irmão, minha irmã, você até pode ir para o inferno, mas tu vai dar trabalho para ir para o inferno, porque tem gente que ama você, que ora pela tua vida. Tem placa para tudo. Quando tem uma pessoa lá no teu trabalho que fala de Jesus para você, você pode até ir para o inferno, mas vai ter um monte de placa tentando te impedir, cultos, pregações, louvores. Você vai ter que passar por tudo isso. Eu não acredito que você vá até o final, não. Eu acredito que antes disso você vai aceitar Jesus. Eu acredito que antes disso você vai se render a Jesus. Eu não acredito que você vai chegar lá, não. Fique em pé, por favor, quem pode só. Faz uma oração aí. Se você já é um crente, um salvo, meu irmão, minha irmã, como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de adoração? O inimigo tem te acusado muito. O inimigo tem te acusado muito. O inimigo está tentando lembrar de coisas que até você já foi perdoado, você já foi perdoada, e ele está vindo te perturbar com aquilo de novo. Está amarrado em nome de Jesus. Você é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e esse que tudo se fez novo. Aleluia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora você que está aqui hoje, visitando a igreja, você que é um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, um senhor, uma senhora, e que você ainda não teve a experiência de confessar Jesus como seu Salvador, eu estou com uma vontade de sentindo que eu vou ter novos amigos hoje. Aleluia. Eu estou sentindo que eu vou ter novos amigos no reino de Deus hoje. Sabe aquela coisa? Vou ter amigo novo hoje, vou ter amizades novas hoje. Aleluia. Eu sinto que o Senhor está trazendo novos irmãos. Chegou o dia. Chegou o dia. Você queria ser surpreendido por algo, e o Senhor está dizendo: vou pegar a tua história, daqui até aqui vai ser contado. Aqui eu estou pagando uma borracha, aqui eu estou passando uma borracha. Eu quero pegar isso aqui que você é, aquele momento que dá para tirar foto. O mais, o Senhor está lavando toda a nossa história no sangue de Jesus. Tem coisa que você nem nunca mais vai falar na tua vida. Tem coisa que você nem vai dizer, porque borracha do céu sendo passada. Aleluia. Poderoso sangue de Jesus. O Senhor quer escrever crônicas. O Senhor quer escrever uma mensagem de encorajamento. O Senhor quer escrever uma nova história na nossa vida. Aquilo que louva o nome do Senhor, aquilo que exalta o nome do Senhor, aquilo que glorifica o nome do Senhor. Será se você pode? Vou pedir para aumentar um pouco o instrumental. Aumenta um pouco. Aumenta um pouco o instrumental. Será se você pode ter um momento de palestra, de oração, dizer: Senhor, eu vou te pedir perdão agora e eu vou acreditar no teu perdão. Porque tem gente que está indo, irmãos, pedir perdão uma coisa para Deus, que Deus está dizendo para você: ó, eu lembro que você esteve aqui ontem, mas o que tu pediu perdão eu nem lembro mais. E Satanás está te lembrando toda hora, e você está pedindo perdão por algo que já foi perdoado. Caminho de graça, caminho de vitória, caminho de poder, caminho confiado na graça, no sangue de Jesus derramado no Calvário. Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nos justificar. Esse é o Evangelho, irmãos, é a boa nova do céu. Vamos cantar um louvor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos tomar posse do perdão. Essa história do rei Abias tocou profundamente o meu coração, Senhor. Quando eu li, eu pensei que ele era o melhor rei de Israel.
Aí eu fui ver a história em Reis e vi que ele errou como os outros reis, mas Crônicas está preocupado em permanecer a linhagem do Messias, e nós somos a linhagem do Messias, nós somos a linhagem de Jesus. O Senhor mudou a história de Abias, o Senhor quer mudar a nossa história também. O Senhor quer nos apagar, lançar no fundo do mar do esquecimento, pecados, começar nova história, nova vida. Senhor, abençoa, que seja uma noite de poder, uma noite de transformação. Se tiver alguma alma aqui, meu Pai, que ainda não batizou, que ainda não confessou Jesus publicamente, que o Senhor venha completar essa boa obra agora, que ele possa se render à tua graça e ao teu amor, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você ouviu essa pregação e você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você crê que Ele é poderoso a apagar teus pecados, fazer de você um novo homem, um novo adolescente, uma nova mulher. Não importa se você já serviu o Senhor, teve seus problemas e se afastou, hoje é um dia de reconciliação da graça. O inimigo não vai mais te enganar, você não vai viver mais longe do altar do Senhor, que é tua casa, que é teu lugar. Como diz aquele louvor, quem já pisou no Santo dos Santos não quer saber de outro lugar. Você poderia estar lá no parque de exposição, mas Deus te trouxe para a igreja hoje, porque foi que o teu lugar é aqui. Então não é melhorar para vir, é vir e deixar o carpinteiro de Nazaré trabalhar. Eu quero fazer o convite dos convites. Vem à frente aqui, sai do seu lugar e vem. Você quer entregar sua vida para Jesus? Você quer voltar para Jesus? Você quer batizar? Vem, em nome de Jesus. Pode dar glória a Deus. Já começou a festa no céu. Glória a Deus. Exaltado é o teu nome. Venha, meu irmão. Venha, minha irmã. Hoje é um dia novo, um dia de apagar, um dia da graça, um dia de favor, um dia de extraordinário favor do Senhor sobre a tua vida. A igreja vai cantar, a igreja vai adorar, e você sai do seu lugar, vem mesmo tremendo, com medo, que uma irmã possa vir abraçar essa irmã aqui, por favor, em nome de Jesus. Venha, meu irmão, venha, minha irmã. Eu sinto que hoje vou ter novos amigos na casa do Senhor. Vamos adorar.